Isso! Voltamos. Chegando. Vou colocar aqui o chat. Opa! Só como essa outra aula aí agora acaba 5h05, eu não vou... Ué? Peraí. Não começou 5 minutos mais cedo? Como acaba essa aula? Peraí, acho que eu me perdi aqui, hein? Deixa eu ver. Tá louca mesmo, colocaram 5 minutos mais cedo. Até as 5 é então, porque no horário que tava 35 a... Bom, então tá com 5 minutos de diferença. Mas beleza, não tem problema não. Pessoal, eu vou começar já aqui a resolver, porque senão a gente vai ficar só nisso hoje, tá? Então eu vou começar, quem for chegando aí, depois vai pegando a resolução. Então, 8. Um objeto pesa 49 newtons na superfície da Terra. Então vamos lá, né? Peso na Terra. Deixa eu mudar de cor aqui, isso aqui pra pegar. Ó, o microfone ligado, raspando. Peso na Terra é igual a 49 newtons. E 105 na superfície de um planeta X. Então, peso no planeta X é 105 newtons. Eu não conheço o planeta X, mas eu já sei que o planeta X tem uma gravidade maior que a Terra, porque o peso é maior. E a aceleração da gravidade na Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade no planeta X vale. Então, assim, é quase igual ao que eu fiz. O que mudou aqui foi a ordem, tá? Ele tá passando uma ordem diferente só as informações, mas no fundo dá na mesma. Então, o planeta que eu tenho as informações completas é aqui na Terra. Então, é aqui que eu vou usar para achar a massa. Massa vezes a gravidade na Terra. O peso na Terra é 49, massa vezes 9,8. O 9,8 passa dividindo, e agora eu vou dividir certo, igual a massa. Então, a massa do nosso amigo aqui, dividido por 9,8 de cabeça aqui em 5. 5 quilogramas. Ah, uma outra coisa bem besta que eu vou falar agora, acho que a maioria sabe, tá? Mas é uma dica de gramática aí para vocês. Não se escreve quilograma assim, tá? Em português, não. Já vai aparecer na tela aí para vocês. Não se escreve quilograma desse jeito, tá? Quilograma, na língua portuguesa, a gente usa assim, ó. A gente risca essa porcaria. E é assim, ó. Quilograma, tá? Isso aqui é tão feio quanto falar perda total. Perda tá certo. Falar perca total, que tá errado. Ou subir para cima, subir para baixo. Então, para escrever é aquilo com o QU, tá? Bom, vamos continuar o exercício aqui, o povo tá chegando. Vamos achar a gravidade agora no planeta X. Peso em X é massa vezes a gravidade no planeta X. O peso é 105. A massa eu já achei, que é 5, né? É a massa que eu calculei já na Terra, que é a mesma. E a gravidade em X eu quero. Passa dividindo. Gravidade em X é 105 dividido por 5. A gravidade em X vai dar 21 metros por segundo ao quadrado. Nossa senhora da gravidade, hein? Isso é outra coisa importante quando o povo fala, vamos viajar para outros planetas, BBB. Gente, dependendo do planeta, a gente não consegue nem ficar em pé, porque a gravidade é tão grande que a nossa estrutura óssea não suporta. Aí você fica deitado, tudo arrebentado, tá? Bom, resolvido esse, vamos para o outro, para não perder muito tempo. Agora tem que lembrar qual era o outro. Não era esse. Era esse aqui. Vamos para o outro. O próximo exercício, ele fala assim, que eu pedi para vocês fazerem. Apaga aqui, põe aqui. 12 da PUC. A respeito das grandezas massa e força-peso, pode-se afirmar corretamente. Então, vamos lá. Massa é o mesmo que força-peso? Não, falso. Falso porque massa é quantidade de inércia e peso é uma força.
Massa é uma característica intrínseca do corpo. Olha lá a palavra bonita que eu falei. Enquanto a força peso representa a interação gravitacional entre o corpo e o planeta no qual ele se encontra. Não se deve ensinar isso para um aluno, mas se um dia você tiver que chutar uma questão, sempre chuta na questão que está mais bem escrita, que é muito provável que ela seja correta. Essa é verdadeira, tá? Essa é a questão correta, a alternativa correta. E o que quer dizer intrínseca? Intrínseca é algo que está associado à existência. O jeito mais fácil de entender isso, apesar que não é muito banal, mas é o jeito mais fácil, é você entender que o elétron tem carga negativa e ele só tem carga negativa porque ele é um elétron. Se ele tivesse carga positiva, ele era outra coisa. Então, coisas com cargas negativas, com aquela massa específica, são o elétron. Então, uma propriedade intrínseca do elétron. Se ele existe, existe aquilo junto com ele. Então, se um corpo existe, existe massa junto a ele. Tá? Vamos ver rapidinho as próximas, só para ver o que está falso. Ao levar um bloco de um lugar para o outro universo, seu peso permanece inalterado. Não, porque depende da gravidade, né? Depende da gravidade. Depende da gravidade. Não é possível medir a massa de um corpo na Lua. Não vou nem responder essa, porque a gente já fez 75. Ah, que é que ele fala que a 8, jovem, a 8 deu 21 metros por segundo ao quadrado. Tá? Ele fala que não tem gravidade na Lua, isso é uma confusão comum, viu? Na Lua não existe atmosfera, gravidade existe. Por que não existe atmosfera na Lua? Porque como a gravidade é pequenininha, o gás escapa. Ele escapa para o espaço. E aí quando ele escapa para o espaço, ele encontra a Terra do lado e vem para a Terra. Tá? Isso não agora, provavelmente na formação. Então, gases não ficam em volta da Lua. Para você ter muito gás em volta, igual a gente tem a atmosfera, você precisa ter uma gravidade razoável. É o que nos mantém presos à Terra. O que nos mantém presos à Terra é sua atmosfera. Não, é a gravidade. Então, aqui, nessas duas aqui de baixo, ele está tentando confundir com esse conceito de gravidade e de atmosfera. Tá bom? Tranquilão. Muito fácil. Tinha até um clipe de uma dupla sertaneja aí, um tempo atrás. Eram pequenas crianças ainda, talvez não conheçam. Que era da gravidade, não sei o quê, que começava com o cara na lua. Que era Gravidade Zero o nome da música. Começava com o cara na lua. Você vê que é boçal no nível extremo, porque na lua a gravidade não é zero. Então, né? Beleza? Agora vamos para os próximos conteúdos. O próximo conteúdo, que é a nossa força normal. Transição. Vai sumir aí os rolês. Ah, jovem. Das forças que vocês vão estudar no primeiro ano, a mais chata é a normal, tá? Porque é a única força que não tem fórmula. Deixa eu mudar esse jeito que eu coloquei a tela aqui, peraí. Que não tem fórmula, tá bom? Você tem que analisar o que está acontecendo no sistema para conseguir falar da força normal. Ela não tem uma fórmula pronta igual peso, igual as outras que vocês vão estudar. Então, força normal. Primeiro, por que ela recebe esse nome de força normal? Ah, porque acontece sempre? Nada a ver. Normal aqui significa 90 graus. Então a força, tudo que é normal na matemática é perpendicular, 90 graus. 90 graus com o quê? Com a superfície. Tá? Então a força normal é uma força que a superfície faz, tá? As superfícies fazem quando entra em contato, e ela é sempre perpendicular. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma paredinha, tem uma parede aqui, tá? E a gente vai apertar uma caixa contra a parede. Esquece a gravidade por enquanto, tá bom? Vou fazer uma caixa. E eu vou aplicar uma força nessa caixa de 10 newtons. Tá bom? Estou empurrando ela contra a parede. Quando eu empurro a caixa recebe essa força é transmitida por dentro da caixa e ela chega aonde? Na parede. Se a parede é rígida, se isso aqui não é um pedaço de isopor, se é concreto, por exemplo, a parede consegue segurar. Isso acontece por quê? Porque na hora que você pressiona a caixa, os átomos dessa parede marrom aí, que eu fiz, eu vou fazer as bolinhas aqui, tá? A posição natural deles seria essa. Então existe uma ligação entre eles, aqui,
Esses átomos, esses pontilhadinhos brancos seriam as ligações. E aí, quando você pressiona a caixa, você aperta esses átomos, você faz com que eles tentem ficar mais próximos. Só que o que acontece? Aquela posição que os átomos tinham não era à toa. Os átomos são compostos de cargas, né? Mas principalmente de eletrosfera. A eletrosfera dos átomos é muito maior do que o núcleo deles. Então, quando você pressiona, você meio que comprime aquela superfície, e a superfície que é comprimida tende a retornar ao estado natural dela, mesmo que seja microscópico. Quando você bate a mão na parede, a parede não parece maleável para você, mas ela tem uma certa maleabilidade, muito pouco, mas tem. Tá? Se quem vai seguir a área de engenharia e civil e por aí vai, sabe, vai ter que saber que quando você vai construir uma casa, por exemplo, num lugar igual ao Brasil, você pode meter viga para tudo quanto é lado, porque o solo aqui não treme. Então, não tem perigo. Mas quando você vai para o Japão, para os Estados Unidos, lugares que tem furacão, terremoto, você não constrói casa com viga, porque a casa precisa balançar, o concreto precisa se mover para a casa não cair quando bater um vento, tá? Então, o que acontece? Esses átomos, eles são pressionados, eles devolvem essa força. E devolvem a força na caixa. Tá? Isso é a força normal. É a força que qualquer superfície, pode ser parede, chão, outra caixa, faz quando você pressiona ela. A gente aqui não está considerando objetos que se deformam visualmente. Por exemplo, uma mola, um elástico. Aqui não, tá? Aqui a gente está falando de deformações desprezíveis. Desprezíveis. Ou seja, o objeto parece rígido. Quando o objeto é muito molenga, mola, elástico, borracha, a gente vai trabalhar com outra força, que é a força elástica. Tá? Então, o que acontece? Essa força normal é sempre perpendicular à superfície. Então, por exemplo, se eu pegar a mesma caixa e só colocar ela na superfície, deixa eu fazer assim, ó. Aqui eu tenho a caixa, aqui eu tenho a superfície de novo. Agora a superfície está deitada. E eu vou colocar de novo a caixa aqui em cima. Agora tem gravidade, tá? Tem gravidade, vou simbolizá-la aqui, ó. Campo gravitacional, Gzinho. Tá? Que forças que agem na caixa? Que forças que agem na caixa? Se tem a gravidade, tem a força-peso. Então, para baixo aqui eu tenho a força-peso. A força-peso tenta derrubar o objeto, e aí o objeto é parado pela superfície. Se o objeto é parado pela superfície, significa então que a superfície está fazendo uma força contrária no objeto. E essa é a força normal. Então, para este caso específico, para isso que eu estou mostrando para vocês, a normal e o peso possuem o mesmo valor. Só que é para este caso. Por que só serve para este caso? Imagina de novo a mesma situação. Caixinha, parada na superfície. Vou lá, a gravidade, tem a força-peso. Eu vou colocar valores aqui, tá? Vou colocar que o peso agora dessa caixa aqui é de, sei lá, 50 newtons. E eu vou vir e empurrar a caixa para baixo. Eu, pessoa, vou empurrar a caixa para baixo. Então eu vou pressionar essa caixa com uma força de 20 newtons. Se eu afirmar que a caixa não está atravessando o chão, significa que o chão está conseguindo segurar. Então a força normal, nesse caso aqui para cima, que ela está fazendo, é igual a 70 newtons. Por que é 70 newtons? Essa força para cima tem que equilibrar as duas para baixo. Então, neste caso específico, a normal já não é igual ao peso. E não tem fórmula para ela. Vai depender das outras forças que estão agindo no sistema. E isso a gente tem que ver com muita calma. Porque quando a caixa está na horizontal, beleza. Quando você está empurrando contra a parede, sossegado, só felicidade. E quando acontece isso aqui, ó? Em que eu tenho uma caixa na superfície, só que por algum motivo eu resolvo. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, peraí. Eu resolvo inclinar a superfície. Porque sim, eu quis inclinar a superfície. Só que eu tenho um ângulo, tá? Eu vou chamar de ângulo θ. Bolinha cortada ali. Para onde está a força-peso? A força-peso aponta para o centro da Terra. Quando a gente está na superfície, ela aponta para baixo.
Então, a força-peso está para cá, apontando para baixo. A normal está apontando para onde? Ela é sempre perpendicular à superfície. Então, ó, a superfície está aqui. Vocês já vão ver o pontilhado que eu estou fazendo. E a normal tem que estar aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Aqui, ó. Tá aparecendo aí para vocês, tá? Vai aparecer o desenho. O ângulo de 90 graus. Se eu for aumentando essa inclinação da superfície, o peso vai apontar sempre para o mesmo lugar. Tá? Agora eu coloquei um ângulo bem maior aqui. Vou falar que é 2θ. Não sei se é o dobro, tá? Tô chutando. Coloco de novo a caixinha. O peso continua apontando para baixo. E a normal, ela continua sendo perpendicular à superfície. Tá? E aí o que acontece? Em cada um desses casos, a gente tem que analisar como calcular a normal. Eu não vou entrar no cálculo da normal de plano inclinado hoje, porque a aula de plano inclinado é separado, tá? Mas, basicamente, o que acontece? Vou pegar esse desenho da esquerda para mostrar para vocês como que a gente faz para calcular isso. Tem aqui o pedaço da superfície. Temos a caixinha. Vou fazer tudo vazado agora para ficar mais fácil. Eu tenho o peso para baixo da terra. Ficou meio torto aqui, deixa eu arrumar. Peso. Tá? E eu tenho a normal perpendicular aqui. Normal. Esse ângulo que eu inclinei a superfície era θ. E aí tem uma coisa interessante. Este ângulo θ que eu inclinei é este mesmo ângulo θ aqui, ó. Eu estou desenhando e já vai aparecer. Que é o ângulo entre a normal e o peso. Alguém vai falar alguma coisa aí? Que é o ângulo entre a normal e o peso. Então, tá vendo que elas não são opostos, não formam um ângulo de 90 nem nada? O próximo passo aqui seria fazer o quê? Decompor a força-peso vetorialmente, que vocês adoram fazer isso, tá? Então ficaria algo mais ou menos assim. Cadê a caixinha? A normal. No lugar do peso, eu vou trocar por duas forças. Uma que seria o PX. Opa, que não é aqui, né? PY, então, PY e um PX. Ou seja, quando você inclina a superfície, o peso tem duas características agora. Uma característica é pressionar o objeto. Você coloca alguma coisa em cima de uma tábua e vai inclinando, ferro de passar em cima da tábua de passar roupa. Você vai inclinando, conforme você vai inclinando, o PX vai aumentando, tá? Quanto maior o ângulo. Isso significa que quanto mais você inclina, mais tendência a deslizar, que é o que o PX faz, o objeto tem. E menos pressionado ele é. Tá? Ele diminui com o ângulo. PY é quem pressiona a caixa. Então a gente tem que depois fazer um método aqui para descobrir qual que é a normal, fazendo decomposição, tudo, só que hoje não vai dar tempo. Então o que eu quero que vocês entendam é, não existe fórmula para normal, tem que olhar caso a caso. Eu já vou fazer um exercício agora com vocês que é propositalmente um pouco mais puxado. Para vocês entenderem, a gente já dá uma revisada também em decomposição vetorial. Não é de plano inclinado, tá? Eu vou separar ele aqui. Deixa eu só achar onde ele tá. Pera aí. Acho que é esse mesmo. Já vocês veem ele aí. Peraí que eu tô separando ele aqui antes. E tá bom. E transição. Aí. Então eu vou colocar um limpo aqui. Então, ó. Esse é o exercício. Deixa eu mudar uma transição aqui. Meu filho, vai. Então, acho que agora foi. Ô, meu Deus, peraí que eu tô apanhando pro negócio aqui. Pronto. Aí, foi. Gente, eu não sei a página que ele tá. Deixa eu separar aqui que tava separado em algum lugar. Quem quiser acompanhar, tá na página 136, o exercício, tá? Vamos lá. Ó. Suponha um bloco de massa 2 kg, inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem atrito, tá? Uma força de 16 newtons é aplicada sobre o bloco, conforme ilustra a figura a seguir.
qual a intensidade da reação normal do plano de apoio e a aceleração do bloco. E ele passa o valor de seno e cosseno. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando você tem uma força inclinada, para conseguir entender a normal, é decompor essa força. Então, eu vou fazer a decomposição de F separado aqui, tá? Eu tenho F, deixa eu ver um espaço que não vai cortar ali. Tem aqui F, tá? Essa força vale 16 newtons. Tá? Ela está a um ângulo de 60 graus. Teta aqui que é seno de teta e cosseno de teta. Ele passou enunciado. O seno é 0,85 e o cosseno é meio. Opa, meio. Oh, Jesus. Meio, pronto. Então aqui a gente faz aquela decomposiçãozinha do sucesso, que é o quê? Com sono e sem sono. Vou decompor então F em Fx e F em Fy. E aí como que a gente montava mesmo? Fx, cadê? Fx é igual. Fx é F com um ângulo dentro, tá? Então Fx é igual a F cosseno de teta. Eu sei que o ângulo é 60, tá? Eu tô usando teta para ficar genérico. E Fy é igual a F sem o ângulo. Ó, aqui não tem o ângulo aqui nesse pedaço aqui de cima, tá? Que eu tô fazendo uma bolota horrível. Nesse pedaço aqui, ó, não tem o ângulo. Então, Fy é igual a F sem o ângulo, seno de teta. Tá? Vou resolver essas duas equações. Deixa eu já fazer o Fx aqui primeiro. Fx é F, F vale 16 e cosseno vale meio. 16 vezes meio, 8 newtons. Então esse é o valor de Fx, tá bom? Fy, eu vou calcular aqui. Fy é igual. A força F vale 16 e o seno é 0,85. 16 vezes 0,85 dá 13,6. 13,6 newtons. Então eu achei essas duas forças, tá? Eu vou tirar o F do problema, então, porque eu não quero mais o F ali. E vou usar essas forças aqui, tá bom? Agora é o seguinte, como aqui o espaço é pequenininho, eu vou fazer assim, ó. Eu vou escrever num canto que vocês não estão enxergando por enquanto. Eu sei que... Espera aí, só um pouquinho. Aqui. E Fx é 8 newtons. E que Fy é igual a 13,6 newtons. Tinha mais uma informação que o exercício tinha passado, que era a massa, né? A massa valia 2 kg. Isso. Então, ó, vou tirar esse treco daqui da frente para poder explicar o exercício. Tira isso aqui, transição e ver se foi. Deu certo. Já aparece aí para vocês. Tá. Fiquei só com as informações que eu já calculei. Quando eu decomponho a força F, meu problema fica mais simples agora. Ele fica assim, ó. Vou fazer o chãozinho de novo. Vou fazer a caixinha de novo. Tá? E que forças que agem nessa caixa? No lugar de F, eu coloco Fy e coloco Fx. São as forças que eu calculei aqui. Eu fiz o contrário. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Aqui os vetores de lugar. Fx é deitado. Vale 8 newtons. Fy é em pé. Que vale 13,6 newtons. Tá bom? Tem mais uma força agindo aqui. Na verdade, tem mais duas forças agindo aqui. Qual que é a outra força que está agindo? A primeira que a gente viu hoje, né? A força peso. Para calcular a força peso, eu faço o quê? Peso igual a massa vezes gravidade. A massa é 2. O enunciado falava, eu apaguei aqui, tá? É 10 metros por segundo. Então, o peso é de 20 newtons. Só ter certeza que ele fala que é 10 metros por segundo mesmo. A gravidade é 10 metros por segundo. Então, eu achei o peso que vale 20 newtons.
A normal é a força que a superfície faz para cima. Então, a força normal está apontando aqui para cima e eu não sei o valor dela. Para achar a força normal, eu vou olhar só o movimento vertical, ou as forças verticais, tá? As forças para cima devem cancelar as forças para baixo, porque essa caixa não afunda e não sai voando. Para cima eu tenho a normal, eu tenho Fy, e para baixo eu tenho peso. Então as forças para cima cancelam as forças para baixo. A normal eu quero, Fy vale 13,6 e o peso é 20. Passa esse treco para lá. 20 menos 13,6, nossa, eu fiz um ponto aqui onde não existe. 13,6, 6,4 newtons. Então, esse é o valor da força normal. Essa é uma das respostas que a gente queria. Tá bom? Agora, a outra resposta que ele quer é a aceleração. Quem acelera a caixa, quem faz a caixa se movimentar, é só Fx. Porque a normal, Fy e peso, todas se cancelam. Só sobra Fx ali para acelerar a caixa. Então, esta Fx é minha força resultante. Se eu sei minha força resultante, só alegria. Força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante, nesse caso, é Fx, que vale 8. A massa é igual a 2 e a aceleração eu quero. Passa o 2 dividindo. A aceleração é 8 dividido por 2. A aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? E aí a gente achou a outra informação. Já temos as duas que ele pediu. Tá? Esse aqui era o mais complicado dos exercícios. Mas não era o... Oh, meu Deus, também. É que é questão de acostumar, tá? Só para marcar a alternativa correta seria a alternativa A. Bom? No ombro. A. Então aqui, ó, essa seria a resposta do exercício, tá bom? Como vocês estão recebendo um monte de trabalho para fazer, eu não vou passar nada obrigatório de tarefa, tá? Porque o trabalho que eu vou passar fazendo nota lá, eu vou passar só na sexta-feira. Então, só que quem quiser estudar, eu vou colocar uns exercícios aqui de normal, são bem mais simples para vocês treinarem, tá bom? Porque na sexta-feira eu vou tocar para frente ou com algumas dúvidas que vocês possam ter, ou com o próximo conteúdo que é a força elástica e a de tração. Beleza? Então, ó, para vocês fazerem, deixa eu parar aqui, ó. Vou achar onde que tá, peraí. Normal, peraí. Aqui não. Aqui, preencher primeiro. Aparece para vocês aí. E já foi. E já foi. Peraí. Tem um aqui que é de gravidade, tá? Que ficou aqui no meio. Jesus. Ah! Peraí que eu tô apanhando pro negócio aqui. E... Isso aqui já foi. Tá, só tem mais dois só. É um que fala de normal, tá? E um que fala da gravidade. Eu achei que tinha mais um de normal, mas não tem não. Então, ó, são esses exercícios aí. A página desses exercícios é a página 135. A gente passou por eles, mas não deu para tê-los de momento. Tá? Então, tem uma olhada aí quem tá sem. Quem já tá com a apostila é só anotar qual é o exercício e sucesso. Quem não tá, dá uma olhada aí mais ou menos como que é, o que dá para fazer. E aí, se vocês tiverem dúvida nessas respostas, porque esse aqui tem gabarito, eu já tiro na sexta-feira na aula. Fechou, galera? Dezembrão agora, hein? Pra ficar de boa. Fechou, galera? Então, abraço. Até mais. Vou achar onde que eu fecho esse negócio aqui. Toda hora eu não acho. Falou, galera.